Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, faz pedido inusitado à torcida sobre estádio. Presidente do Flamengo pede ajuda da torcida para facilitar a venda de naming rights. Um passo importante. Nesta manhã 23, Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, anunciou a desapropriação do terreno na região do gasômetro. Este terreno é o grande sonho de consumo do Flamengo para a construção de seu estádio. O anúncio representa um passo muito importante para o início do sonho rubro-negro, que agora aguarda a publicação oficial da desapropriação no Diário Oficial, prevista para esta segunda-feira 24. Pedido de Landim. Em entrevista na tarde deste domingo, antes do clássico Fla-Flu, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, fez um apelo inusitado à torcida: não batizar o estádio, pois isso pode atrapalhar a venda dos naming rights. Sei que vão acabar apelidando de alguma coisa, mas oficialmente tem que entender que é importante não sair chamando de nada, até porque vai ser importante fazer dinheiro com isso, afirmou Landim. Landim destacou que a venda dos naming rights será crucial para viabilizar a construção do estádio. Um possível apelido poderia dificultar essa negociação, prejudicando o potencial de arrecadação do clube. O naming right será importante para conseguir viabilizar a construção, e um possível apelido pode atrapalhar, alertou o dirigente. Investimento bilionário. O clube rubro-negro planeja investir entre R$ 1,5 bilhão e 2 bilhões de reais na construção do estádio no terreno do gasômetro. Este investimento representa uma aposta significativa no futuro do clube. Torcida do Flamengo elogia Gerson após vitória contra o Fluminense, melhor em campo. Na ausência de La Cruz e de Arrascaeta, camisa 8 se destaca no time de Tite e ganha elogios na web após Fla-Flu. Vitória com gol no fim. Neste domingo 23, no Maracanã, o Flamengo venceu o Fluminense por 1-0 no Maracanã e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Mesmo bastante desfalcado, o Mengão vem superando as dificuldades. O rubro-negro dominou as ações do jogo e finalizou 14 vezes no Fla-Flu de hoje e o Fluminense não chutou na meta do goleiro Rossi. Na ausência de Cebolinha, que deve ser desfalque por pelo menos 3 semanas, Bruno Henrique foi titular e sofreu pênalti. Aos 40 minutos, Pedro pegou a bola e marcou. Mas um jogador que recebeu elogios da torcida flamenguista foi Gerson. O volante já havia chamado atenção por discurso no vestiário contra o Bahia e agora foi considerado pelos torcedores como o melhor em campo contra o Fluminense. Capitão assume a responsabilidade. Com desfalques importantes como Nicolás de La Cruz e Georgian de Arrascaeta, o camisa 8 vem assumindo protagonismo no time de Tite e a nação considera que ele amadureceu nos últimos meses. É simplesmente absurdo a mudança de postura do Gerson desde que virou capitão do time. Tem tudo para entrar mais ainda na história do clube pelo talento dentro de campo e agora como um líder nato, disse um torcedor na rede social do X. Contra o Fluminense, o camisa 8 atuou no meio-campo ao lado de Léo Ortiz e o jovem Lohan. O capitão do Flamengo atuou em todos os jogos da equipe no Brasileirão, com um gol marcado e 2 assistências. Zagueiro também recebe elogios. Outro jogador em alta neste momento no Mengão é Léo Ortiz, que vem atuando improvisado de volante. O defensor vem substituindo o Eric Pulgar, convocado para a seleção do Chile, e falou sobre o seu momento no mais querido. Com apenas uma derrota em 11 partidas da Série A, o Flamengo volta a campo na quarta-feira 26 contra o Juventude, no Alfredo Jaconi. O time de Tite aposta na força do elenco para superar mais uma rodada com baixas importantes no elenco. Flamengo vence o Fluminense no Maracanã e se mantém na liderança do Brasileiro. Fluminense pecou na saída de bola, foi pressionado pelo Flamengo e teve chances nulas de gol. O primeiro tempo. Neste domingo, Flamengo e Fluminense fizeram o clássico Fla-Flu, no Maracanã, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol do atacante Pedro, o rubro-negro venceu por 1-0, se mantendo na liderança da competição. Já o Flu é o último colocado, com apenas 6 pontos. O primeiro tempo ainda poderia ser pior para o Flu. Gabriel Pires, 2 vezes, foi tentar sair jogando e entregou a bola nos pés dos jogadores do Mengo. Pedro, na primeira tentativa, parou no goleiro Fábio, e Lohan, em uma outra bobeada do Flu, perdeu o gol cara a cara com o goleiro do tricolor das Laranjeiras. Primeiro tempo acabou tudo igual, em 0-0. Fluminense apático. O mais surpreendente, e que a torcida do Flu já comentava nas redes sociais, é que a equipe de Diniz não conseguiu dar sequer um chute ao gol de Rossi nos primeiros 45 minutos. Um time completamente apático. No intervalo Tite mexeu. Davi Luiz, desgastado, deu espaço para a entrada de Léo Pereira.
O Fluminense continuou com a mesma equipe do primeiro. Com o tempo passando e sem ver evoluções, Diniz mexeu no time. Saíram Gabriel Pires, Cano e Renato Augusto, para as entradas de Keno, Alexander e Thiago Santos. Pouca mudança teve na postura do time. O Flamengo, pelo seu lado, baixou a intensidade, e quando chegava ao gol do Fluminense, concluía errado. O lance do pênalti. Até que, com o jogo se aproximando do final, Bruno Henrique recebeu na frente, ganhou de Calegari, sentiu o contato nas costas e caiu. O árbitro Rafael Rodrigo Klein marcou o pênalti. Os jogadores do Flu ficaram reclamando de um toque antes de BH em Calegari, mas o pênalti foi mantido. Nessa confusão toda, Lima recebeu amarelo por reclamação. Pedro cobrou o pênalti no meio do gol e deu números finais à partida. Minutos depois, após entrada por cima no pé de Léo Ortiz, Lima recebeu o segundo amarelo e acabou sendo expulso. Diniz, inconformado com o vermelho, reclamou com o juiz e foi expulso. Final de jogo, Fluminense 0x1 Flamengo. Segue o líder. Resultado do Fla-Flu não reflete realidade enfrentada em campo. Mengão não teve a menor dificuldade para sacramentar a vitória, e placar deveria ter sido mais elástico. Liderança garantida. O Flamengo conseguiu assegurar a liderança nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o mais querido venceu o clássico contra o Fluminense na tarde deste domingo 23. Entretanto, foi um clássico que marcou dois momentos diferentes na temporada de 2024. O tricolor das Laranjeiras continua amargando a lanterna da competição, enquanto o Mengão é líder. Hoje as duas equipes se enfrentaram, e foi uma partida marcada pela dominância completa do rubro-negro, que não viu dificuldades para levar o resultado positivo para casa. Gol nos últimos minutos. Apesar da partida ter sido dominada pelo Flamengo em maior parte, o placar foi magro de apenas um gol, nos últimos minutos da partida, com oportunismo do artilheiro Pedro. A lei do ex se fez valer em mais uma oportunidade, visto que o jogador foi formado nas categorias de base do tricolor. Entretanto, ele sempre deixou claro que seu sonho era jogar pelo Mengão. Com essa vitória, o Flamengo se mantém como líder, mesmo que o Palmeiras vença a partida contra o Juventude, dentro do Allianz Parque, na tarde deste domingo 23. Bom aproveitamento. Mesmo com a equipe desfalcada, o Flamengo consegue manter o bom aproveitamento, e não se abala com os titulares que foram convocados por suas seleções para a Copa América. A próxima partida do Flamengo será contra o Juventude na próxima quarta-feira 26. Será a oportunidade perfeita para a equipe de Tite se consolidar como líder isolada da competição nacional. Vinícius Júnior deixa a nação feliz e confirma que vai voltar para o Flamengo. Vou, claro. Atacante é principal nome brasileiro do futebol mundial e a grande estrela da seleção brasileira na Copa América. Por Thomas Lagoa. Atualizada em 23 de junho de 2024. 11:21 HSBRT. Atenções voltadas para Vini. O Flamengo segue seu planejamento para a temporada e neste domingo 22, tem o clássico contra o Fluminense, lanterna do Campeonato Brasileiro. O objetivo é vencer e se manter na liderança. Vinícius Júnior no intervalo da partida entre Vasco e Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, no dia 05/06. Copyright Thiago Ribeiro, AGF Vinícius Júnior no intervalo da partida entre Vasco e Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, no dia 05/06. Pênalti em Bruno Henrique foi marcado corretamente, analisa Renata Ruel. Martinelli não concorda com a marcação de pênalti do Flamengo. Enquanto isso, surgiu a informação neste sábado 22 que Gabigol não vai embora. O atacante decidiu não se transferir para o Cruzeiro e para nenhum clube em julho, e vai seguir no Mengão até dezembro. Além disso, enquanto Tite levou invertida da CBF, muitos torcedores estão acompanhando alguns atletas do mais querido na Copa América. Inclusive, também estão torcendo por Vinícius Júnior, que na opinião de boa parte dos amantes de futebol, é o maior jogador do mundo e, claro, cria do Ninho. Vai voltar ao Fla? Acontece que o atacante que tem a confiança de Dorival Júnior, acabou dando uma resposta curta e rápida para um torcedor que deixou muitos torcedores do clube carioca em êxtase. Enquanto distribuía autógrafos nos Estados Unidos, enquanto a seleção brasileira se prepara para a estreia na Copa América, um adepto do Mengão perguntou ao astro, após agradecer por sua assinatura e questionou se o craque irá voltar ao time que o revelou. Ele confirmou, vou, claro, disse. Acredita que Vini volta ao Flamengo um dia? 0 pessoas já votaram.
Apesar da confirmação dele, a tendência é que isso ocorra em um futuro muito distante, visto que ele é um dos principais jogadores do mundo e ama o Real Madrid. Além de ter um salário astronômico, atacante joga muito e tem créditos. O clube espanhol sabe o que significa ter o camisa 7 em seu elenco e que outros times desejam sua contratação. Por isso, sua multa rescisória é de 1 bilhão de euros, mais 5 bilhões de reais. Davi Luiz se emociona no Flamengo e traz relato triste de companheiro no clube. Brigava até com a sombra. Veja também. Davi Luiz se emociona no Flamengo e traz relato triste de companheiro no clube. Brigava até com a sombra. Pelo mais querido, o craque, hoje com 23 anos, atuou entre 2016 e 2018 e conquistou a Taça Guanabara em seu último ano pela equipe, antes de ser vendido pelo Real Madrid, time que é ídolo hoje.